O nosso Café com Guerra hoje é com uma pessoa que ela tá acostumada a entrevistar as pessoas, mas hoje ela é entrevistada. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Antônio. Muito obrigada. Obrigada por me receber aqui. Vamos ver se eu vou ser uma boa entrevistada, né? Vai. Eu tenho certeza que vai. Para quem ainda não te conhece, quem é Karen Diniz? Explica aqui rapidamente. Você é de Serra Talhada, você... De onde veio com esse... De onde construiu esse sotaque não, mas essa dicção tão perfeita? Obrigada, primeiro muito obrigada, mas não sou de Serra Talhada, eu sou paulista, nascida e criada, mas minha família é toda de Flores, uma cidade bem pertinho aqui de Serra, cerca de 40 quilômetros. Meus pais, eles fizeram parte daquela geração que foi para São Paulo, né, em busca de oportunidades melhores há muitos anos aí, quando eles eram adolescentes ainda. Aí se conheceram lá, por incrível que pareça, eram de uma cidade pequenininha, não se conheciam. Os dois eram de Flores e se conheceram em São Paulo. Se conheceram em São Paulo. Incrível, Karen. Não se conheciam em Flores, porque a diferença de idade deles era um pouquinho grande, cerca de 7 anos, se eu não me engano. Então eram gerações diferentes, né? Sim. Quando meu pai era adolescente, minha mãe era um pouquinho mais nova, então não se conheciam. E aí se conheceram em São Paulo, quando amigos em comum, que hoje é minha madrinha, apresentou eles. E aí eles se conheceram por lá, casaram, né? Tiveram eu, meu irmão e constituíram vida lá. Mas todo ano, quando meus pais tiravam férias, tinham nossas férias escolares, a gente vinha pra cá. Aí você imagina, uma criança que crescia em São Paulo, presa, né, dentro de casa por conta de toda questão de cidade grande, violência, tudo. Quando eu vinha pra cá, eu me encantava. Adorava. Né? Amava, porque aí eu encontrava vários primos, vários parentes, e a gente tinha uma liberdade incrível quando vinha tanto pra Flores quanto aqui pra Serra, que eu tenho família aqui em Serra também, então a gente sempre ficava lá e cá, né? E a gente tinha uma liberdade assim incrível, então eu sempre fui encantada pela região, gostava muito de vir pra cá, voltava pra São Paulo chorando. Imagina. E sempre tive vontade de morar aqui, por incrível que pareça, sempre tive vontade de morar aqui. Aí estudei, fiz faculdade, né, me formei em jornalismo lá em São Paulo mesmo, e quando terminei a faculdade recebi uma proposta de emprego do prefeito de Flores na época para escrever um livro fazendo todo o levantamento histórico da cidade. Era Marconi, não? Era Marconi, isso, Marconi era Marconi. Santana. Era Marconi. E aí a ideia era que eu finalizasse o livro e voltasse para São Paulo. Quem disse que eu voltei? Isso foi em 2011 e aí finalizei o livro e fiquei por aqui mesmo. Aí foram aparecendo outras oportunidades de trabalho, aí comecei a trabalhar na minha área, né? Fui para uma produtora, depois da produtora entrei na Rádio Cultura, isso em 2014. Aí depois da Rádio Cultura apareceu a oportunidade de trabalhar na TV Asa Branca em 2016. Passei no teste, comecei e tô aqui até hoje. Desde 2016, olha aí, do sertão de Serra Talhada, na verdade do sertão de Pernambuco, para São Paulo, para seus pais se conhecerem lá e voltou. Isso, eu voltei antes deles, porque meu pai sempre dizia, quando eu me aposentar, a gente volta, né, vou voltar pra lá. Aí ele falava pra mim e pro meu irmão, se vocês quiserem ir, tudo bem, mas se não quiserem, fiquem, mas eu vou. E aí eu vim antes dele. E seu irmão continua em São Paulo? Meu irmão continua em São Paulo, exatamente. Minha mãe já faleceu, não pôde vir com meu pai, mas meu pai voltou, hoje é aposentado, mora lá em Flores, e agora eu fico lá em casa, Serra Flores, Serra Flores. São Paulo eu vou muito raramente. São Paulo pra passear, né? E olhe lá. E olhe lá. Pois é, eu sou recifense, mas já moro aqui em Serra desde 2014. E assim... Se apaixonou também. Demais. Recife é pra ir pra passear uma vez a cada 3 meses e olhe lá. E eu não sei se você tem essa sensação, Antônio, mas eu, sinceramente, eu não sinto muita falta de capital, sabe? Também não. Eu acho que hoje a região tá tão desenvolvida, tem tantas oportunidades, não só de lazer, mas de estudo, sabe? A gente que tem filhos, né? Tem escolas boas pros filhos, tem faculdades boas, sabe? Então, hoje, eu não sinto falta de morar em São Paulo, eu não penso em ir pra uma capital pra oferecer um bom estudo pros meus filhos, porque acho que aqui já tem, sabe? Tem tudo aqui, tem tudo que você precisa. Isso. E a gente aprende aqui, Karen, a viver com o suficiente. Exatamente. Com o suficiente. Não é viver com pouco, é o suficiente. E ver que dá pra viver muito bem com esse suficiente, sabe? As pessoas pensam, vou pra uma capital porque lá eu tenho acesso a tudo. Mas você não tem acesso a tudo. Não tem. Porque você não sabe se você vai conseguir ir e voltar, você não sabe o que você vai encontrar no meio do caminho. Violência. Tipo de violência, sabe? Você fica com medo de ir você pode ter um evento
muito bacana, uma peça de teatro muito bonita, enfim, um restaurante muito legal. Mas a vida não é feita disso. E às vezes para você chegar até esse local, você não consegue, porque você pensa, eu vou conseguir ir com os meus filhos, vai ser seguro para eu ir para lá, o meio do caminho como é que vai ser, vai ter algum ponto ali que eu vou passar que é perigoso, sabe? Então, eu acho que o preço que a gente paga para ter determinado acesso a essas coisas que pessoas, né, acreditam que valorizam muito, acho que é um preço muito alto, sabe? Então, eu prefiro muito mais essa vidinha mais pacata, assim, do que tá me arriscando diariamente numa cidade grande. Cara, e você tem quantos filhos? Seu marido é daqui de Serra? Meu marido é de Flores também. De Flores também. Mas não conheceu em São Paulo, não, né? Não. Ele realmente nasceu, criou, passou a vida inteira em Flores, mas as raízes estão bem fixadas em Flores mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Flores. Flores é incrível. Muito grande. É uma cidadezinha tão gostosa, de pessoas extremamente acolhedoras, sabe? Uma cidade bem limpa, sabe? Você anda por lá. Organizada. Acolhedora. Isso. Eu gosto muito. Nós temos várias ações que fazemos em Flores, na cidade de Flores. Cara, e o jornalismo, onde chegou na tua vida? Chegou, Antônio, eu acho que antes mesmo de eu nascer. Sério? Sério. Sabe quando você não se imagina fazendo outra coisa além daquilo que você faz? Eu tenho um verdadeiro amor, assim, pela minha profissão, pela minha área, sabe? Meu pai, ele, hoje aposentado, mas ele foi cinegrafista da Rede Bandeirantes em São Paulo por muitos anos. Que legal! Trabalhou lá a vida inteira, começou em office, mas depois acabou indo para a área de cinegrafia, né? Aprendendo a mexer com câmera, e aí foi pro jornalismo e também era de jornalismo diário. Ele trabalhou por muitos anos no programa do Datena, então naquele corre mesmo da notícia diária, sabe? Caramba, então quer dizer que tu novinha eu sempre vivenciava isso. Sempre vivi o jornalismo, né? Porque via meu pai. Mas, por incrível que pareça, meu pai não me influenciou de forma nenhuma a dizer você vai seguir nessa área. Não, ele sempre me deixou muito à vontade. Mas como eu via muito aquilo, eu visitava a emissora, via como eram os bastidores, aí acompanhava ele quando ele ia fazer alguma reportagem. Quando eu já estava na faculdade, né, que ele ia fazer alguma reportagem, eu acompanhava ele, como sabe? Estagiária. E a virada, assim, eu me recordo que eu decidi que eu queria mesmo seguir isso quando eu era muito nova, acho que eu não tinha nem 10 anos e tava tendo um surto de gripe, assim, muito forte em São Paulo, por conta de mudanças climáticas e tudo, e tinha muitas pessoas doentes e meu pai ia fazer uma reportagem sobre esse assunto com uma colega dele, né, uma repórter, e eles precisavam de um personagem, né, matéria sempre tem, né, personagens que vão ali contar a história deles, né, de acordo com aquele tema que está sendo abordado. Então eles precisavam de personagens, né, famílias que estavam com pessoas adoecidas, né, crianças, enfim. E lá em casa a gente estava passando por essa situação. Tava minha mãe, eu, meu irmão, todo mundo doente. Eu lembro que era uma farmácia lá em casa com um monte de remédio, a gente doente e tal. E aí meu pai disse pro editor dele da época, e o editor topou, fez, não, então vamos lá gravar com eles, né? Se tá assim, vamos aproveitar, né? E aí meu pai foi com a repórter lá em casa pra gravar com a gente, fazer entrevista. E aí quando eu olhei a repórter, Sônia Blota, o nome dela, até hoje eu mantenho contato com ela, ela é uma querida, maravilhosa. E aí quando eu olhei pra Sônia, assim, que eu vi aquela repórter inteligentíssima, sabe? Elegantíssima. A posição na frente da câmera. Isso, aquela postura, aquela simpatia, aquele jeito de lidar com a gente, de entrevistar, sabe? De tratar bem, de conversar, de se comunicar. Eu achei aquilo incrível. E como eu já vivia muito aquilo, vem do meu pai, mas isso é a primeira vez que eu tive contato com uma mulher, né? Claro. Com uma mulher, com uma outra, né, profissional da área, fazendo ali o trabalho, e eu me encantei. E aí eu lembro que eu disse pro meu pai, eu quero ser igual a Sônia, eu quero ser repórter também. E ele, tá bom. Meio que não acreditou muito, que era muito nova, certo, né? Assim, muito criança, né? Mas aquilo foi ficando, e aí eu fui me encantando mais, e aí eu sempre fui querendo saber mais sobre. Eu lembro que eu era muito novinha, eu pedi de presente de Natal uma máquina de datilografar. Então eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, sempre fui muito dessa área mais realmente de humanas, de linguagem, de comunicação, sempre gostei muito de vídeo. Meu pai tinha uma câmera filmadora em casa, que ele fazia eventos de casamento quando estava de folga da TV, e aí eu gostava de pegar a câmera pra filmar, e aí ficava filmando lá em casa, ó, gente, essa é minha mãe, esse é meu irmão, não sei o que, sabe? Então, assim, sempre foi muito meu, assim, sempre gostei demais, então foi um caminho muito natural, sabe? É como se realmente eu tivesse sido feita pra isso, e aí Deus foi só ali ajustando e me colocando ali nos caminhos certinhos pra chegar onde eu tô hoje. E na universidade, como é que foi a experiência?
Foi muito boa, muito boa. A gente sabe, assim, que a universidade prepara a gente com uma base teórica, né? Sim. Então, eu tive toda essa base teórica que é muito importante para a área, né? Muito importante, assim, de você conseguir ler sobre pessoas que trabalham com comunicação, de você entender a ética da profissão de jornalismo, né? Então, assim, foi o que me deu a base para eu saber fazer o que eu sei hoje. Mas, claro que a gente sai cru da parte prática, né? Verdade. Então, quem foi meu professor da parte prática? Meu pai. Ah, olha aí. Como é o nome dele? Clélio Diniz. Olha aí, seu Clélio. Olha aí, seu Clélio. O senhor tem que vir aqui pra gente conversar pra ver como é esses bastidores. Ele vai gostar, viu? Pois vamos, seu Clélio. Mas o meu professor foi ele, assim, da parte prática, né? Quando eu estava na faculdade, que a gente vinha de férias pra cá, o que meu pai fazia? Ele tinha uma câmerazinha e aí ele dizia, filha, lá em Flores tem um personagem que a história dele é assim, assim, assim. Vamos lá fazer uma matéria com ele. Eu, tá bom, pai, vamos, na faculdade ainda. Aí eu lembro que a gente chegava no local e eu ficava perdida, né? Porque na faculdade você vê toda a teoria, né? A gente tem oficina de jornalismo, tem oficina de televisão, tem oficina de rádio, oficina de fotojornalismo, tem audiovisual, tem toda essa parte, né? Mas é tudo muito teórico. Na hora com o microfone. Exatamente, tudo que a gente faz ali dentro dos estúdios da faculdade, né? Quando você vai pra rua, aí, né, são outros 500, né? Então eu ficava perdida, eu falava, pai, aí o que eu faço? Aí ele ria e dizia, e você não tá aprendendo na faculdade não, é? Tá vendo? Eu nunca estudei e sei fazer. Pois é. Aí já vem esse ditado, né? Pois é. Mas aí ele foi quem foi realmente me ensinando na prática como era e dando todos os toques. Olha, quando você chegar no local de gravação, primeiro você vai analisar, você vai ver o que tá acontecendo, conversa com o pessoal, conversa um pouquinho antes de gravar e faz assim, faz assado, vai por isso, por aquilo. Então assim, ele foi realmente o meu professor da prática mesmo, que incrível, sabe? Que incrível. Imagina o orgulho dele de te ver hoje a profissional que você é, né? Exatamente. Ele fica bem, sabe aquele pai babão assim? Com certeza. E eu também com ele, porque claro. Ele é aposentado hoje, mas aí ele tá se aventurando nas redes sociais. Então ele tem um Instagram dele, né? Que aí ele pega e faz reportagens sobre as coisas que ele ainda vê em Flores ou aqui na região, que ele acha interessante. Vai lá, faz um videozinho, grava. Aí ele, que antes era por trás das câmeras, agora tá na frente das câmeras, né? Que legal, olha aí, seu Clélio. Mais uma vez, eu quero o senhor, viu? Pra gente fazer um trabalho em campo. Aí eu fico super orgulhosa, né? Assisto tudo que ele grava, aí digo, pai, isso ficou legal. Aí então eu escrevo, pai, qual é o Instagram dele? O Instagram dele é Clélio Diniz mesmo. Vamos lá, gente, já comecem aí a seguir, ó. Clélio Diniz, eu vou seguir agora. Clélio Diniz. E Clemente Diniz. Clélio Clemente Diniz. Esse mesmo. Eu conheço teu pai, mulher. Tu conhece meu pai? Conheço. De Flores. De Flores. Tá vendo que mundo pequeno? Eu conheço teu pai. Pois é, esse mesmo. Conheço teu pai demais. Eu vou muito na Câmara dos Vereadores. Ele acompanha toda a sessão. E ele tá por lá. Toda a sessão ele acompanha. Olha aí, seu Clélio, mais uma vez pro senhor vir aqui, porque eu já conheço o senhor antes de saber que o senhor era o pai de Karen. Tá vendo? Karen, e na época que tu se formou, acho que logo depois teve aquela questão do STF, de desobrigar o curso de jornalismo para atividade jornalística. O que é que tu acha disso, hein? Terrível, né? Antônio, assim, com todo o respeito aos colegas que exercem a profissão e que não tem diploma, claro. Com todo o respeito do mundo, assim. Porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo e tem profissionais incríveis, né, que realmente fazem ali o jornalismo com muita seriedade, né, mesmo sem ter passado por uma faculdade. Mas eu acho que toda a área que não há obrigação de ter um estudo, né, antes, né, de você atuar, ela acaba em algum momento sendo precarizada, sabe? E é o que está acontecendo. Perde um pouco a cientificidade, né? Isso, exatamente. Como a gente tem aí também as redes sociais chegando junto, né, que hoje todo mundo tem acesso a uma câmera, né? Muitas pessoas gostam de gravar conteúdo, o que é muito importante também, né? Porque os grandes veículos não conseguem chegar em todos os lugares, né? Então é muito importante que as pessoas, né, vão ali pra frente, gravem conteúdo e falem, postem e tudo mais. Mas aí quando a gente chega no ponto de fake news, quando a gente chega naquele ponto de pessoas que não levam com tanta seriedade, uma área que é muito importante, você informar alguém, informar a sociedade, informar uma população, é um trabalho de muita responsabilidade, responsabilidade, né? Porque a partir do momento que você divulga uma notícia, uma informação que não é verdadeira, imagine o caos que pode acontecer por trás daquilo, né? Então, eu
eu não acho bacana, né? Porque acho que todo mundo, né, deveria, assim, passar por uma faculdade, até para crescimento pessoal, profissional, é muito bom quando você estuda, né? Mas entendo também que não é todo mundo que tem condições, que não tem acesso, sabe? Mas eu acho que seria muito interessante se isso não tivesse acontecido, né? Se a profissão não tivesse, né, tido essa não tivesse, né, passado por essa situação. Tem um ponto que eu converso muito com os alunos, Karen, como professor, que eu sou professor de Direito Constitucional, né, na FIS, e professor de introdução na Uninasal. E aí a gente sempre volta e meia cai no STF, a gente vai debater algum ponto do STF, sobretudo a questão das indicações. E aí eu trago uma reflexão para os alunos. Eu não costumo dar a minha opinião, mas trazer duas reflexões para que eles, a partir daí, pensem a maneira que eles acharem mais conveniente. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum o jornalismo de ser declaradamente de um lado político, né? Republicano ou democrático. Isso. Lá bem aberto, assim. Bem aberto, total. Eu sou republicano, eu sou a favor de Trump, eu sou contra Trump e vida que segue. E lá também é muito comum que os ministros da Suprema Corte também tenham essa perspectiva, né? Quando é indicado pelo presidente da direita ou quando é indicado pelo presidente da esquerda, ele é declaradamente aquele viés e ponto final. Aqui no Brasil a gente já é muito imparcial, mas é um imparcial na teoria, né? O que é que tu acha disso? Eu concordo com você, totalmente, né? Eu acho que é impossível que uma pessoa seja totalmente imparcial. Claro que quando um profissional, um jornalista, está à frente de um veículo de comunicação fazendo um trabalho de informar, é obrigação dele ser imparcial. Você não pode, de forma nenhuma, demonstrar que você vai para um lado ou para outro, enquanto você está ali atuando enquanto profissional. Na sua vida particular, não. Sim. Cada um segue sua linha. Mas enquanto profissional também, jornalista da área, mesmo na sua vida pessoal, não é interessante que você fique gritando, né, aos quatro ventos que você pensa para um lado ou que você pensa para o outro. Por quê? Claro. Porque para a pessoa que assiste, ela não vai conseguir diferenciar o profissional da pessoa, né? Ela vai associar. Então, enquanto está trabalhando, enquanto está, né, ou à frente das câmeras, ou no rádio, ou numa rede social, enfim, é interessante que o profissional tente manter a imparcialidade para que a notícia, o conteúdo que ele está passando, depois não seja ali passado não seja ali desacreditado por quem está assistindo. Não vou acreditar aqui no repórter que está fazendo essa matéria porque eu sei que ele é pro lado A ou ele é pro lado B, né? Então, mas, né, quando você sai do profissional, não tem como, né? Todo mundo tem ali as suas preferências. Mas você acha que, não o repórter em si, mas os grandes canais de comunicação, eles tendem a ser direcionados para um lado, para o outro? Não. Ou você acha que realmente eles buscam essa neutralidade? E talvez é até fake news, que alguém vai dizer, a emissora tal só defende Lula, a emissora tal só defende Bolsonaro. Aqui a gente não está atacando ninguém, por favor, né, gente? Mas sim numa conversa bem genérica e ampla, né? Os grandes veículos de comunicação que realmente trabalham com muita credibilidade na área, eles se mantêm imparciais. Não tem como, sabe? Entendi. Ter algum tipo de direcionamento, de linha editorial, puxado para parcialidade, porque a partir do momento que se faz isso, se perde a credibilidade. Perde. Então, e perde na ponta do jornalista, né? Exatamente, porque é uma reação em cadeia, né? Assim, são muitas pessoas trabalhando ali para levar a informação, né? Para levar o produto final para dentro da casa das pessoas. Então, se não manter essa imparcialidade, aí eu volto para aquele ponto que eu te falei, perde-se a credibilidade. Total. A pessoa não vai assistir, não vai consumir aquele conteúdo, ou não vai acreditar, porque ela vai pensar, não vou acreditar nisso que essa emissora está falando, porque eu sei que ela já segue para lado A ou para lado B, sabe? Então, quando se está fazendo jornalismo, tem que se manter a imparcialidade. Muito bom. Eu acho que há uns 4 anos atrás, 3 ou 4 anos, eu conheci uma pessoa que é incrível, hoje é meu amigo. E quando eu descobri quem era a mãe dele, eu fiquei mais apaixonado, assim, né? Cara, que incrível! É Mônica Silveira. Sim, Mônica é maravilhosa. Pronto, eu conheci o filho dele, Pedro, meu amigão, Pedrinho. E aí, quando eu conheci, depois, hoje tu é filho de Mônica, eu conheço tua mãe e tal. A gente cria essa relação, né, de carinho com o jornalista, de respeito, de admiração.
Como é quando tu anda nas ruas e as pessoas te reconhecem? Ah, é muito gostoso, né, Antônio? É muito gostoso, assim, é muito gratificante, né? Porque a gente vê ali que o trabalho que a gente está fazendo realmente está alcançando as pessoas, né? Que as pessoas estão gostando, então é muito legal esse reconhecimento. Eu confesso que eu fico extremamente tímida na maioria das vezes. As pessoas, eu comento muito com meu marido, né? Eu digo, meu Deus, hoje o fulano me parou na rua pra tirar uma foto, eu fiquei com tanta vergonha, ele faz, menina, deixa de besteira. Eu digo, não, mas eu acho legal, né? Eu gosto, mas é porque eu sou uma pessoa tímida, assim, sabe? E aí, mas eu vou, tiro foto e converso, eu acho muito gostoso, né? Fico muito feliz quando eu converso com alguém e a pessoa diz, você foi fazer uma reportagem comigo e depois da sua reportagem mudou, ficou melhor, ou você foi mostrar meu negócio acabou vendendo muito, né? É muito bom, né? Então, é muito gostoso. Porque se torna uma referência. Isso, exatamente. O esposo também é da área? Não, ele é da área de educação física, ele é profissional de educação física. São áreas totalmente opostas. Muito bom. A gente até brinca lá em casa, porque todo dia que a gente sai pra trabalhar, eu saio assim, né? Toda no social. Toda elegante. E ele todo no esportivo, né? A gente olha os opostos, né? Mas é a roupa de trabalho dele. Exatamente. Cara, e qual foi a matéria mais difícil de se fazer? Nossa. Pode ser na época da graduação. A matéria mais difícil de se fazer pra mim foi até uma recente. Foi um caso de uma menina em Floresta, que ela foi sequestrada junto com a mãe e o irmão. E aí o sequestrador acabou liberando a mãe e o irmão, mas permaneceu com ela ainda em sequestro. E aí acabou matando a menina, né? Foi assim... muito difícil. Acho que foi a única reportagem assim que eu me recordo de eu não consegui segurar a emoção. Chorei muito assim durante o enterro da menina todo, assim, muito difícil de fazer emocionalmente falando, sabe? Ainda mais depois que eu fui mãe, né? Tenho 2 filhos, então hoje toda vez que há alguma pauta que mexe, né, com violência, com criança e tudo, é muito difícil de fazer, porque eu acabo me colocando na situação, não tem como, né? A gente vê ali, imagina nossos filhos passando pela mesma situação, então foi muito complicado, sabe? Pra mim, toda reportagem que envolve violência é muito difícil de fazer, porque eu não consigo não me colocar no lugar do outro, não me colocar no lugar daquela mãe que tá ali chorando pelo filho, da família, sabe? Então é muito complicado, assim, quando mexe com criança, eu também sou péssimo. Eu também não consigo me segurar. Eu não consigo nem, assim, ver notícias que falem de algum tipo de violência com criança, principalmente se é violência sexual. Aí é que me quebra, assim, demais, sabe? Eu não consigo nem terminar de ver, sabe? Às vezes vejo a manchete, vejo ali por cima o que aconteceu, mas eu não consigo ver detalhes, porque realmente me deixa mal mesmo. Me deixa. E eu ainda vou mais além. Por exemplo, minha esposa já conhece, Priscila, né? Priscila, que você conhece. Maravilhosa. Por exemplo, sei lá, aconteceu uma matéria, uma chamada de um caso, por exemplo, esse seu de Floresta, né? Priscila, Antônio, tu viu o que aconteceu? Eu disse, eu vi por alto, mas não quero nem saber. Assim, ela já sabe, tem algumas coisas que eu não quero nem saber detalhes, eu não me interessa em ir mais a fundo para você não se machucar mais. Mas olha, Serra Talhada é conhecido pelo Brasil inteiro pela violência, pela seca, pelos cabra machos que não são machos, né? São covardes, porque batem em mulheres, isso é péssimo. Como é retratar isso constantemente, e você como mulher mais ainda, né? Para tentar quebrar esses estigmas? É fácil, é difícil? Muito difícil, né? Muito difícil, porque quando a gente vai falar sobre esse tipo de situação, a gente ouve histórias, né? A gente se aprofunda nas histórias dessas mulheres, então eu ouço detalhes, né, de como as coisas aconteceram, e não tem como, né, eu enquanto mulher também não gerar aquela revolta, né? Você fica revoltado, né? Fica revoltado mesmo, assim. E também muito difícil de falar sobre, não se emocionar, né? Tentar deixar a emoção de lado, mas é um dos assuntos que, mesmo sendo extremamente sensíveis de se
se falar, né, de se colher depoimentos. Imagine você sentar, conversar com uma pessoa e tentar puxar dela detalhes sobre o pior trauma da vida dela. É muito, muito difícil assim, sabe? Então, a gente precisa ter uma sensibilidade, né? Precisa ter uma pré-conversa antes com a pessoa e precisa ter muito respeito, muita empatia, né? Com a história dessa mulher que está passando por isso, né? E ouvir tudo isso, né? E falar tudo isso, passar tudo isso na televisão, em qualquer outro meio, ainda é importante, mesmo sendo violências extremas, porque se a gente não falar, como é que muda? Né? Tem gente que fala assim, porque hoje os casos de feminicídio aumentaram. Não aumentaram. Sempre estiveram em alta, né? Sempre existiram. A violência contra a mulher sempre foi muito alta, mas hoje as mulheres estão conseguindo falar mais sobre isso, né? Estão recebendo mais apoio, estão tendo mais coragem, né? Estão tendo todo o suporte que precisam para denunciar, né? Para contar sua história, estão entendendo que a culpa não é delas, não foi culpa delas terem sido abusadas, de terem sido violentadas, ou da roupa, né? Muita gente fala, mas a fulaninha apanhou do marido e voltou para ele, é porque gosta de apanhar. Não é porque ela gosta de apanhar. É porque muitas vezes ela pensa que se ela sair de casa, ela e os filhos podem passar fome e ela prefere apanhar do que ver os filhos passando fome, sabe? Do que ver os filhos passando necessidade. Então, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Então, a gente precisa mostrar essas situações para que realmente sejam discutidas, para que políticas públicas comecem a aparecer com mais ainda força, para que esses agressores criminosos sejam realmente presos, né, levem aí a condenação que eles precisam, para que as leis fiquem ainda mais severas, né? Então, ao mesmo tempo que é muito difícil de falar, é necessário, a gente não pode deixar esses casos velados, porque senão, se com todas essas denúncias ainda acontece do jeito que acontece, imagine se a gente não falar sobre. Seria muito pior. Como era antes. Exatamente. Que ninguém sabia, todo mundo imaginava, mas ficava escondido, as mulheres não tinham coragem. E aí muita gente tinha, né, ia por aquela máxima, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mete, gente, mete a colher, mete panela, mete tudo, né? A gente não pode ficar calado quando vê uma situação, porque às vezes a mulher não tá conseguindo sair daquele ciclo de violência por inúmeros fatores ali que a gente não tem nem ideia, sabe? Às vezes mulheres que denunciam, mas que voltam atrás, por que ela volta atrás? O que tá acontecendo ali pra ela voltar atrás e não denuncie, não, deixa pra lá? Ela deve estar passando por um trauma psicológico, né? Muito intenso, sabe? Então é muito complicado. É muito complicado. E aí, pra eu, né, que sou mulher e ter que falar sobre isso e ouvir as histórias e fazer reportagem, gravar, é muito delicado, assim, sabe? Muito Já difícil sofreu mesmo. Preconceito de estar gravando e na hora o marido chega e... Não, esse caso nunca aconteceu, porque quando a gente gravou com essas mulheres, sempre foram em ambientes seguros e controlados, né, fora do ambiente familiar delas, né, então ambientes neutros, onde elas estivessem ali amparadas, né, pelos órgãos sociais, né, acompanhadas e tudo mais, então isso nunca aconteceu, graças a Deus. E nem de passar por alguns perrengues que a gente vê aí de militantes, né, de extrema direita, extrema esquerda, coagindo jornalistas, a equipe de reportagem. Já passou por algo parecido? Já passei por uma Como situação foi? dessa. Conta pra gente. Foi. Eu fiquei com muito medo. Eu imagino, porque é muito ódio e assim, tanto da direita como da esquerda, ou de, sei lá, qualquer outro grupo político, partidário, ou qualquer coisa que seja, é muito ódio envolvido, né? E é muito ódio, né? Muita falta de empatia, né? Pessoas que às vezes não entendem que a gente está ali simplesmente fazendo o nosso trabalho, né? Como todo mundo que tem um trabalho a exercer, nós também temos o nosso, sabe? Que é o de informar, né? Independente de lado. Claro. Mas hoje, a maioria das pessoas estão muito extremas, né? Seja para um lado, seja para o outro. Elas não conseguem ali encontrar um meio termo. Dialogar, sabe? Para se colocar no lugar do outro, entender o lugar do outro, sabe? Graças a Deus, passei por uma situação de hostilidade, mas que não chegou a vias de fato, a violência física, não teve nada disso, né? De ataque a equipamento nosso, nada disso. Foi só um momento de hostilidade mesmo, mas que eu já fiquei assim com muito medo, sabe? E acho que foi o único momento que eu pensei, meu Deus, será que vale a pena eu continuar na profissão para ter a minha segurança em jogo? Foi o único momento que eu pensei, sabe? Puxa vida. Que eu fiquei realmente, assim, muito receosa, assim.
Eu não passo por situações de tanto perigo aqui na minha área, né? Porque a gente não faz muita matéria policial, né? A gente vai mais para outros lados, assim. Esse foi o único, mas eu fiquei pensando nos outros colegas que trabalham em grandes capitais, que enfrentam nessas pautas, assim, diariamente. Como é perigoso, né? A gente vê aí equipes atacadas, né? Equipes que realmente sofrem violência física, sabe? E dá muito, muito receio, assim, né? Porque você não se sente seguro para exercer sua profissão. Teria coragem de fazer uma reportagem feito... De vez em quando a gente aparece, eu não me recordo agora se isso foi Francisco José? De em Gaza, lá na guerra, na ONU, aquelas reportagens assim que você vê que tem que ter muita coragem. Teria. Teria? Teria. Eu iria com muito medo, mas eu iria. Porque é uma oportunidade de crescimento profissional incrível, né? Claro. Não só profissional, mas pessoal também, né? Sim, a experiência, né? Isso. Agora, mas pensando bem, acho que eu iria só se meus filhos estivessem maiores. Melhor, né? Acho que se eles crescessem mais um pouquinho, eu iria. Para quem está nos assistindo, Karen, e tem o sonho de ser jornalista, explica um pouquinho, por exemplo, dentro do jornalismo, o que é que você pode fazer, quais são as divisões, porque as pessoas pensam apenas que é apenas a Karen que aparece ali, né? Mas tem toda uma estrutura por trás, vários segmentos, né? Por exemplo, vemos várias mulheres hoje no jornalismo de futebol, quebrando paradigmas. Que fazem um trabalho incrível, né? E que sofrem muito preconceito no trabalho. Mas então, no jornalismo realmente há um leque, né, de funções assim que você pode exercer dentro da área do jornalismo, né? Desde dos veículos que você pode trabalhar, né? Televisão, rádio, revista, jornal, que muita gente acha que o jornal está quase morrendo, mas não está, ainda está se mantendo ali, né? O jornal impresso, que eu digo. Hoje tem as redes sociais, né? Então tem um leque assim que você pode atuar. Tem também a questão da área da assessoria de imprensa, que também faz parte do jornalismo, né? Você ser assessor de instituições, né? Assessor de comunicação, enfim. E aí dentro dessas áreas também tem inúmeras funções que você pode fazer, né? Não tem só o repórter que está ali na frente da câmera. Para o repórter fazer o trabalho que ele faz na frente das câmeras, tem uma equipe enorme por trás que fez todo um pré-trabalho antes, né? Um trabalho de produção para dar o apoio, né? O suporte que o repórter precisa para poder conseguir ali e passar a notícia, né? Então, tem os produtores, tem os editores, tem redatores, né? Tem toda a chefia de reportagem, né? Uma grande escala, assim, de pessoas que trabalham diariamente para que tudo aconteça como deve acontecer. Então, há realmente um leque, assim, quem não gosta de ir para as câmeras pode trabalhar por trás das câmeras e ajudar, né? Colocar um jornal no ar, né? Fazer toda a produção. Que sem produção não existe reportagem, né? Tudo começa com a produção. É um trabalho bem difícil de fazer, tem que ser bem minucioso, bem detalhado. É um trabalho que eu também faço aqui. A nossa equipe aqui do Sertão, diferente das grandes cidades, né? A equipe aqui é o repórter e o cinegrafista, né? Então, eu sou repórter e sou também produtora. Tenho também o apoio da produção de Caruaru, né? Às vezes quando eu preciso, me ajuda com o contato de fulano, contato de ciclano, liga para tal pessoa, tô pensando em fazer uma reportagem sobre tal ponto, como é que eu posso conduzir e tal. Tem, né? Todo o pessoal lá também que dá esse suporte, mas a grande produção também sou eu que faço aqui, e é um trabalho bem detalhado também, bem minucioso, que se não tiver ali tudo bem planejadinho, na hora da gravação dá tudo errado. E você mesmo que escreve, você mesmo que monta toda essa estrutura. Como é trabalhar na Globo? É muito bacana, é muito bacana. Eu acho que todo mundo que faz jornalismo, que gosta de televisão, deve ter o sonho de trabalhar na Globo, né? Porque é uma empresa extremamente séria, né? De muita credibilidade, que dá todo um suporte muito bom pro funcionário fazer o trabalho que ele precisa fazer, né? Que investe em relação a dar cursos, a dar oficinas, a ajudar, né, o profissional a se atualizar, sabe? E que também
fornece muitos momentos de aprendizado, de crescimento profissional, né? Você entra ali, um bebezinho dentro da área e sai, né, com uma bagagem incrível, assim, sabe? Porque a gente tem contato, né, com muitas pessoas e fala sobre diversos assuntos, e aí você tá ali a cada dia se aprimorando, né, se aperfeiçoando. Você grava uma reportagem, aí tem um editor, tem o produtor, tem o supervisor, tem o gerente, que tá todo mundo ali vendo e diz, olha, ficou muito legal, mas nesse ponto aqui, se a gente fizesse desse jeito, eu ficaria mais bacana. Então você aprende, sabe? Você consegue ir melhorando, né? São pessoas que dão esse feedback de uma forma muito positiva, não pra te diminuir, você fez errado, não é isso, mas pra dizer, olha, ficou muito bacana, mas da próxima vez vamos fazer desse jeito que vai ficar melhor ainda. Então você vai aprendendo, né? Claro. E é muito, muito legal mesmo. E aí eu faço todos os textos, tudo sai daqui, não tem chat GPT. Bom, muito bom, muito bom. E as ideias também, né? As ideias também de reportagem que a gente faz aqui, como eu disse, a gente faz tudo muito regionalizado, né? Então, sim, a nossa equipe aqui sempre faz matérias voltadas para a região do Sertão. Seja em Serra Talhada, Triunfo, Carnaíba, Flores, a área de cobertura da equipe daqui de Serra Talhada, acho que dá em torno de 30 a 35 cidades, se eu não me engano. Começa grande, lá, né, em Brejinho, aí pega ali o Alto Pajeú todinho, médio, até aqui Serra Talhada. Caramba. Aí vai até Verdejante. Desce Floresta, Verdejante, aí pega também ali a região do Moxotó, Sertânia, Floresta, também Sertânia, Custódia, também é a gente. E também a região de Itaparica, do sertão de Itaparica, que é Petrolândia, Jatobá, Tacaratu, tá cara, é muito enorme, grande, cara. É uma área enorme. Aí como é? Tu tem os contatos de cada cidade pra ficar atenta às mudanças, às necessidades de uma pauta, como é? Isso, exatamente. Os contatos, né, das pessoas, e aí costumo seguir as pessoas, seguir nas redes sociais as pessoas das cidades, né, os blogs das cidades, que a gente consegue, né, ter o acesso assim, à informação muito mais rápido, né? E aí tem um contato de pessoas que são de blogs, de rádios, né, o pessoal dos moradores mesmo. Então você vai sabendo ali do que está acontecendo, naquele contato ali, é tudo relacionamento, né? Tudo na vida da gente é relacionamento. Total, e pro jornalismo também não foge, né? Quanto mais pessoas você conhece, né, mais acesso à informação, né, você vai conseguir ter. Aí, por exemplo, aconteceu um fato em Tabira. Aí tu já observou, já falou com contato, aí chega Juninho, bora lá. É assim? É desse jeito, né? Mas antes disso tudo, eu passo pro meu supervisor, claro, que a gente tem tudo que é gravado aqui, é passado primeiro para eles, né? Para que eles saibam do que tá acontecendo, né? Aí a gente apura, eles também apuram por lá. Confirmou, tá acontecendo mesmo, vamos para lá. Aí ligo pra Júnior, bora, Júnior! Gente, Júnior é o cinegrafista de Karen, Juninho, como pros mais íntimos. Ele deve ter uns 2 metros de altura. Juninho. Ele deve ter uns 2 metros de altura. Na verdade, ele é 4x2. Né? E é carinhosamente chamado de Juninho. Exatamente. Aí a gente corre pra lá e chega e vamos gravar. E hoje vocês fazem essas matérias da região, e aí já tem um cronograma, por exemplo, tu sempre tem algumas matérias de gaveta, como é? Sempre tem, né? Além dessas factuais, que a gente chama as matérias que acontecem de última hora, né? Na área a gente chama de notícias factuais, que são as que acontecem naquele dia, que a gente tem que correr, gravar para ser exibido no mesmo jornal. E aí tem também as matérias frias, as matérias de gaveta, que são daqueles temas que podem ser exibidos com uma semana depois de gravação, 2 semanas, que não tem essa urgência de serem exibidas, né? Mas que são muitas vezes as matérias mais bem trabalhadas que a gente faz, justamente porque a gente tem esse tempo, né, maior para conseguir pensar mais em cada detalhe, caprichar mais e apurar mais, né, e conseguir chamar mais pessoas para falar sobre o assunto. E aí são as matérias mais bem produzidas, assim, né, que a gente faz e que ganham aí um tempo maior também de exibição, e que são normalmente matérias voltadas para assuntos aqui da nossa região, né? Então, o que tem aqui no sertão que pode ser mostrado, né? Os exemplos bons que tem aqui, porque muita gente ainda tem um preconceito muito grande aqui com o sertão de Pernambuco, seca, né? pobreza.
Exatamente. Machismo. Exatamente. Acha que aqui o povo, né, só passa fome, que só tem miséria, que é só seca, né, que é terra rachada, né? E não é só isso, né? Tem também muitas coisas boas acontecendo aqui, né? Dentro da agricultura familiar, por exemplo, né, não tem mais só as pessoas que passam fome na zona rural. Muito pelo contrário, tem projetos incríveis sendo tocados hoje dentro da agricultura familiar, de agricultores que não precisaram mais sair do campo, que estão em casa, que estão trabalhando, que estão, né, recebendo dinheiro, sustentando a família, que estão produzindo, que estão colocando alimento na mesa das pessoas, sabe? Sim. Alimentos saudáveis, né? Sem agrotóxicos, né? Bom. Então tem projetos muito bacanas que acontecem não só na agricultura, mas dentro da educação, dentro da questão de ações sociais, né? Então tem muita história boa para contar por aqui e é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais procuro fazer, sabe? Sim, sim. Tem, claro, as notícias factuais a gente tem que falar, né? Não pode deixar para trás, mas eu gosto muito de ir para essa área assim, né? O que tá dando certo aqui no sertão, que eu posso mostrar pro estado todo, pro Brasil todo, porque às vezes a gente consegue, né, emplacar aí nos jornais de rede, que a gente chama, que são os jornais que aparecem aí no Brasil todo. E o que tem aqui de bacana que eu posso mostrar, que eu posso, né, fazer as pessoas entenderem que a região não é só desgraça, né, que tem muita coisa boa acontecendo. É o que eu mais gosto de fazer. Eu sempre digo assim, que é a minha missão de vida, sabe, Antônio? Mostrar o sertão como ele realmente é, não só esses pontos ruins, mas que tem pessoas aqui que trabalham muito, que se esforçam muito, que fazem, né, as coisas acontecerem, que tá uma região que está desenvolvendo, que tem muita riqueza, que tem muitos recursos, mas que para isso precisa, né, de apoio, de políticas públicas, de incentivos, de estudos, de técnicos acompanhando, de recursos, porque ninguém consegue fazer nada se não tiver isso, né? Não. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e de mostrar essas pautas aqui. Vamos fazer um teste agora. Fora do script. Ai, ai. Esse aqui é o microfone. Você tem 1 minuto para vender uma matéria para o Jornal Nacional da importância de Serra Talhada para a região. Olha só! Você devia ter me passado essa pauta antes. Mas o bom é isso, nosso Café com Guerra é esse clima descontraído, sem artificialidade, sem script, sem engessamento, né? É verdade. É pra eu falar como se estivesse falando com os editores vendendo a pauta ou pra eu gravar um ao vivo? Como se estivesse falando com os editores? Tá, então tá lá. Então vamos lá. Primeiro pros editores e depois vendendo a pauta no ao vivo, vai. Gente, olha, fiquei sabendo que aqui em Serra tem um projeto que está sendo desenvolvido com famílias agricultoras da zona rural da cidade. Essas famílias antes, elas não tinham muito acesso à água, mas após esse projeto, eles conseguiram instalar cisternas com uma grande estrutura de irrigação. E hoje, para vocês terem uma noção, tem uma família que elas não conseguiam ter acesso a pequenas verduras em casa, como alface, tomate, não conseguiam ter esse acesso, mas hoje elas produzem para o sustento de casa e estão vendendo. Eles não tinham renda familiar. Hoje, além de ter a segurança alimentar da própria família, eles estão vendendo na feirinha agroecológica da cidade, que acontece na principal praça da cidade. Estão vendendo lá e hoje tem renda. O filho que não conseguia estudar, não teve acesso à faculdade, tá conseguindo estudar. A mãe tá pagando a faculdade dele com a venda dos produtos que ela tá produzindo no quintal da casa deles. Essa história é verdade, viu? É verdade. Que lindo! É verdade. Muito bom. Por isso que eu falo da importância demais. de assistência técnica, de políticas públicas, porque... É a Embrapa para chegar com uma nova semente. Exatamente. Os políticos. Isso. As organizações, né, que estão ali acompanhando esses agricultores familiares, né? Então, assim, tudo dá, gente. Na terra daqui da gente, tudo dá. Só precisa saber o jeitinho certo de fazer o negócio andar. Em Flores tem uma vinícola, né? Não tem mais. O que foi que aconteceu? Não soube exatamente o que foi que aconteceu, mas infelizmente não tem mais. Mas foi um projeto incrível que eles conseguiram fazer lá, né? Que muitas pessoas iam visitar, né? Porque é difícil dar uva aqui na região, né? Mas tem também uma família aqui em Serra que produz uva aqui também. Eu soube. Inclusive, eu vou lá essa semana gravar com eles. Pois eu tô ansioso pra ver. Vamos lá gravar. Eu tentei uma vez plantar uva na minha casa de uma maneira muito amadora, né? Eu digo porque
a minha casa, ela é um pouquinho afastada da cidade, e aí eu tenho um terreno grande. E atrás da minha casa eu tenho várias frutas. Tenho manga, laranja, limão, goiaba, banana, mamão, muita coisa, tem muita coisa. Que legal. E teve uma época que eu plantei uva também. Deu? Não. Passei um ano aguando e nada, podava. Ela vinha um cachinho, cara, é a coisa mais linda, o cachinho pequenininho, mas não segurava, enfim. Aí desisti. Mas dá. Dá, mas Agora, precisa de um conhecimento técnico científico, que eu não tinha. Exatamente. E nem tinha condições de estudar sobre esse tema, né? Exatamente. Por isso que eu falei, né? Que aqui na região tudo dá. Verdade. Né? Tudo é possível. Agora precisa saber como fazer, né? Como fazer para conseguir realmente alcançar aí a produção. Mas é possível sim. E quando você falou do agricultor, meus olhos chegam a brilham, né? Como advogado atuando no direito previdenciário, né? Eu já penso, cara, que incrível isso aí, eu já documenta isso para depois no futuro pegar uma aposentadoria, para depois mais para frente pegar um financiamento no Banco do Nordeste, para aumentar a produção em escala, e daqui a pouco chama o sindicato para ensinar isso, para replicar, para que outras famílias também tenham. Veja como consegue mudar a realidade da pessoa. É verdade. Aí tem um empresário lá em São Paulo assistindo isso, se emociona e aí manda um recurso para investir. Exatamente. E você vê como, né, a gente consegue mudar realmente a vida de pessoas. E eu adoro fazer reportagem na zona rural. Eu também, eu gosto. É incrível, assim, quando você conversa com essas pessoas que tinham tudo para desistir da vida, sabe? Sim. Mas, pelo contrário, são extremamente resilientes, né? São pessoas que, não, deu errado isso aqui, mas tá, vamos aprender com o que deu errado e vamos fazer de novo até dar certo, porque a gente consegue. São pessoas que não são preguiçosas para trabalhar, como muita gente acredita. Sim. Pelo contrário, tem toda a força, toda a vontade de trabalhar, sabe? E aí, por isso que eu digo, quando chegam pessoas que ajudam e ensinam, ó, faz assim que dá certo, e aí o agricultor faz, dá certo, ele planta, ele colhe, ele vende. É incrível. Demais. E do jornalismo policial? Gosta de fazer, não? Não gosta? Não gosto. A gente tem que fazer, né? Como eu disse, tem notícias que a gente não pode deixar de dar, que elas precisam ser contadas, né? Mas é uma área que eu não gosto porque, por aquilo que eu já disse, eu não consigo não me envolver. Não se envolver, sim. Tem profissionais que conseguem, né? Sim. Mas eu não consigo não me envolver, então é muito cansativo emocionalmente falando pra mim, sabe? Eu imagino. Eu volto muito mal. Eu imagino. Muito mal de eu precisar, assim, de alguns dias pra conseguir me regular de reconectar. novo. E não perder a fé na humanidade, sabe? Sim. Porque eu realmente não consigo levar pro lado pessoal, então eu não gosto de fazer. Faço porque é minha profissão, eu sou profissional, quando aparece eu tenho que fazer, mas realmente não é algo que me encanta, não. Tem muitas pessoas. Esportes. Hoje, do jeito que as reportagens sobre esportes são feitas, eu acho muito bacana. Por quê? Quando se faz uma matéria sobre qualquer esporte que seja, não só futebol, mas quando se faz uma matéria sobre esportes hoje, o que a gente procura mostrar? Como é que o esporte está mudando a vida daquela pessoa, daquela comunidade, sabe? Às vezes é um esporte que deu uma grande oportunidade para um atleta que não tinha perspectiva de alguma outra coisa, mas que ele se encontrou naquilo e que virou carreira e que ele conseguiu alcançar os objetivos e que ele conseguiu superar obstáculos e que ele conseguiu sustentar a família com aquilo, com aquela atividade que é um trabalho também, sabe? Então, eu acho muito bacana quando vai por essa linha, né? E o esporte muda, né? A disciplina do esporte é incrível. É demais. E é muito importante para todo mundo, sabe? Se as pessoas soubessem, todo mundo estaria adepto a pelo menos um, sabe? Tentar encontrar sair da sua zona de conforto, botar o corpo para se mexer, a cabeça para relaxar, porque a gente acaba esquecendo do mundo, né? Quando você tá praticando alguma atividade física que você gosta, né? Então, faz muito bem pro bem-estar geral, não só físico, né? Mas a saúde mental também é muito importante, né? E se você tendo um marido como profissional da educação física, né? Ainda tá puxando a sardinha pro maridão aí, né? Tá vendo, amor? Tô vendendo, viu? Ai
de mim se eu não seguir nessa linha. Mas brincadeira, né? Eu falo isso porque realmente acompanho, sim, né? sim. Eu vejo de perto, assim, a transformação que o esporte causa na vida de muitas pessoas, né? Em São Paulo, por exemplo, acompanhei aí várias histórias acompanhei vendo nos noticiários mesmo, né? Várias histórias de meninos que moravam em comunidades extremamente carentes, que não tinham perspectiva nenhuma de vida. Muda a realidade. Mas que entraram ali no futebol, entraram numa escolinha e conseguiram se tornar atletas mesmo e ter o futebol como carreira e sustentar a família toda, sabe? Comprar uma casa melhor e depois conseguir estudar. Então, eu acho o esporte muito importante nisso, né? Como grande transformador ali social mesmo. Tem um podcast que eu adoro assistir, eu adoro. É o de Joel J. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar. De Joel J. Ele é incrível. Ele é acho que é o maior podcast de negócios do Brasil, do país. E ele estava gravando esses dias eu tô tentando lembrar o nome do autor. Deixa eu filar aqui de um livro dele, que eu tenho um livro dele ali, com o Thiago Brunet. Ele estava gravando com o Thiago Brunet. Thiago Brunet, ele também é um coach, ele tem uma escola de negócios, de educação. Ele tem um livro ali que eu olhei que é incrível, mas não é o caso. Né? Ele estava falando de um livro novo dele que vai lançar agora em maio. Mas o nosso episódio só vai sair em julho, tá, gente? Então, já saiu esse livro de maio. Corta pra julho. E ele fala como o esporte muda a realidade das pessoas. Ele estava fazendo uma pré-venda, né, do livro no podcast. Como o esporte muda a realidade das pessoas e como existe uma filosofia no futebol, por exemplo, para você crescer na vida. Né? Porque, por exemplo, fulano é atacante. Pronto, ele vai ser atacante a vida inteira. Não adianta ele querer ser zagueiro, que ele vai ser péssimo. Né? Fulano é zagueiro. Então, enquanto ele quiser ser atacante, ele vai ser péssimo, porque ele, como zagueiro, ele é importante, ou seja, ele começa a fazer um paralelo da importância das posições do campo. Isso, porque são peças bem, né, posicionadas, né, com estratégias bem marcadas, né? Isso. E cada atleta tem o seu perfil, né? Então, se você tirar a pessoa, desviar ela daquele perfil, o negócio não dá certo, né? E aí ele fala em relação à questão de propósito, a questão da disciplina, porque muitos jogadores dão certo e ganham milhares de reais e muitas vezes criticam, as pessoas criticam, mas fulano ganha muito, nunca estudou. Porque ele faz aquilo todo dia, desde 5 anos de idade, o sonho dele é ser jogador de futebol, ele está estudando para isso, ele está treinando todo dia para isso. E o treino é de domingo a domingo, né? De domingo a domingo. É um esporte que ele puxa muito assim, né? E que nós muitas vezes não temos essa mesma garra para as nossas atividades. Exatamente. E a gente quer um resultado, mas não está colhendo, não está plantando algo para gerar esse resultado. Exatamente, não tem a disciplina necessária, né, que os atletas têm, porque se não tiver disciplina, não vai. O esporte é incrível. E aí, para fechar esse gancho, o Joel J, que ele tem esse podcast, ele era atleta também, só não me recordo de quê. E ele diz como a disciplina do esporte muda a realidade das pessoas e mudou a dele. A disciplina para estudar, a disciplina para trabalhar, a disciplina para fazer o que não quer, mas tem que fazer porque é necessário. E hoje os nossos jovens não têm mais essa disciplina, né, Karen? Você tem filho, acho que é da mesma idade dos meus. O meu mais velho tem 6 e a mais nova tem 2. Nem tanto, né? A minha tem 10 e 6. É 1, né? A gente vê que os jovens não têm a garra, não têm... Eles desistem muito fácil. Desistem fácil. É uma geração Netflix que não sabe esperar um comercial. Como é que a gente pode melhorar isso, aos seus olhos? Reduzindo o acesso às redes e às telas de forma bem rígida, sabe? Eu acho que não tem como a gente barrar, né, de vez o acesso, porque eles são dessa geração tecnológica, né? Eles precisam também desse consumo tecnológico, né? Mas a gente precisa saber a hora certa de oferecer, a hora certa de liberar o acesso em relação à idade e o tempo que elas vão ter ali diário de acesso. Eu fico pra morrer quando eu vejo crianças de 8, 10 anos com celular. Esse aqui é o meu celular. Criança não é pra ter celular. Não tem. Não é pra ter celular, sabe? Ao meu ver também não. Se os pais soubessem o perigo de expor de forma precoce as crianças às redes, à internet, esse mundo virtual, jamais iriam liberar, sabe? O perigo de postar fotos dos seus filhos na sua conta nas redes sociais. Sim.
Gente, isso é muito perigoso. Eu vi uma notícia de um criminoso que ele pegava fotos de crianças nas contas dos pais, nas redes sociais dos pais, pegava fotos das crianças e ele usou a inteligência artificial para produzir vídeos pornográficos com o rosto dessas crianças. Sabe, o mundo tá doente, assim. É terrível isso. A gente precisa ser muito rígido em relação a isso, não só por essa questão dessa violência que a gente pode expor nossas crianças, né? De pessoas que a gente nem imagina, sabendo do nosso dia a dia. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente ter noção desse risco aqui onde a gente mora, porque todo mundo se conhece, você tem aquela sensação de segurança, verdade, sabe? Mas como eu cresci em São Paulo, então eu tenho medo de tudo, sabe? Assim, eu penso em tudo. Às vezes meu marido fala, você vai enlouquecer desse jeito, porque você imagina 1001 cenários. Claro. Eu imagino mesmo. Eu sempre imagino que o pior pode acontecer, porque eu cresci nesse mundo, Paulo, né? Eu sei que o pior pode acontecer. Sim, porque acontecia muito, né? E ainda acontece. Claro. Eu já vi coisas muito ruins acontecendo e que ainda acontecem. Então, a gente precisa proteger nossos filhos disso, né? Não só por essa questão desse risco à segurança deles, mas para justamente não atrapalhar esse desenvolvimento deles que você comentou, né? Porque o jeito que o conteúdo para as redes sociais é feito é para viciar nosso cérebro total, na rapidez, na agilidade. As crianças não conseguem parar para pensar, não conseguem parar para ler. É a rolagem infinita. Rolagem infinita. Elas têm preguiça de pegar uma caneta e escrever, sabe? De ver um conteúdo mais longo, ver um vídeo mais longo. Isso quer dizer que lá em casa meus filhos não assistem televisão? Não, eles assistem. Sim. Eles assistem televisão, eles têm acesso a vídeos no YouTube, por exemplo, mas como é que isso acontece? Com a gente do lado supervisionando, com a gente contando o tempinho. Lá em casa eu uso muito as fichas com o Conrado. Eu digo, Conrado, você tem 2 fichas diárias para assistir televisão. Cada ficha 20 a 30 minutos. Olha que ideia legal, gente. Muito legal. E aí eu vi essa ideia na internet, né? Sigo aí umas contas de maternidade, vi essa ideia na internet. E aí teve uma mãe que ela fez realmente as fichinhas, mas eu nem fiz. Eu só lancei a teoria, né? Ele conseguiu assimilar, nem precisei fazer. Mas também, às vezes, quando você faz a ficha também é interessante. E eu disse, Conrado, você tem 2 fichas diárias para assistir televisão, de 20 a 30 minutos. E aí você vai escolher quando é que você quer usar essa ficha. Só é proibido usar as fichas assim que acorda, porque botar a menina pra assistir televisão antes de ir pra escola é terrível. O menino chega na escola virado, né? Então só é proibido assistir assim que acorda e na última hora antes de dormir. Lá em casa tem uma terceira proibição. Quando chega da escola, primeiro banho. Isso, exatamente. Primeiro banho, almoça, depois pode até ter uma fichinha. Exatamente. Lá em casa também é nessa linha. Chega da escola, banho, almoço, tarefinha, depois é que pode usar, né? Então, a gente usa muito isso. E dá muito certo, porque eles aprendem a ter o controle, né? A se controlarem, né? Não, essa é a minha hora de assistir, então agora eu posso assistir. Aí eu coloco o cronômetro no celular. Apitou o cronômetro, Conrado, desliga. Tá bom, mamãe, desliga. Agora vai brincar. Vou brincar do quê, mamãe? Inventa. Não sei do que você vai brincar. Inventa. Olha aí, Priscila. Excelente ideia, viu? E aí ele vai brincar com os brinquedos que tem, ou vai criar. Conrado gosta muito de brincar com Legos, com coisas que ele precisa montar, construir, alguma coisa, sabe? Às vezes pega uns materiais lá, vai picotar e cola isso, cola aquilo. Bom. E Clarice vai na mesma onda também, a mesma coisa. Ela tem menos, porque ela só tem 2 anos, né? Então ela não pode assistir 2 vezes igual ele assiste, ela só assiste uma. Mas também vai na mesma linha, assim. E nisso a gente vai, né, tentando moldar eles a saber como usar a tecnologia a nosso favor, porque não é de todo mal, né? A gente tem acesso a conteúdos muito bacanas. Tem um canal muito bacana no YouTube chamado Manual do Mundo, não sei se você já viu. Não. Assista com seus filhos depois. Deixa eu anotar aqui. É muito legal, porque é um casal, né, que toca aí esse canal pra frente. E eles... Canal do Mundo. Manual do Mundo. Manual do Mundo. Isso. Eles fazem conteúdos mostrando como as coisas funcionam.
Conrado, ele gosta muito disso, né, de entender como é que as coisas funcionam. Então, assim, alguma engenhoca ou qualquer outra coisa, mostrando como é que as coisas funcionam, como é que elas são feitas, como é que elas são construídas. Eu adoro. Se você pegar tal ferramenta, tal equipamento e desmontar, o que tem ali dentro, como é que isso funciona, Eu adorava assistir isso no Discovery Channel, antigamente. Como é que faz uma furadeira? E eu ficava lá horas. Eu adorava isso. Exatamente. Então, a gente tem Eu sou muito curioso. Isso é muito bom, né? E as crianças, elas são curiosas por natureza. Sim. E é muito bom a gente instigar essa curiosidade delas, né? Mas instigar ensinando como é que pode ser feito, a hora que vai ser feito, o tempo que elas vão ter para fazer aquilo. E a gente segue muito isso, né? Vamos assistir? Vamos. Mas o que é que vai assistir? O que é que eles estão vendo? YouTube sozinho é proibido. Para assistir YouTube lá em casa tem que ter o pai ou a mãe do lado, porque eles estão lá do nada assistindo um conteúdo que é próprio para criança, mas depois do nada aparece um comercial que é impróprio, ou já entra para outro vídeo que não pode, mesmo com controle parental, mesmo quando é o YouTube Kids, não é de todo seguro, sabe? Sim. Então a gente realmente tem muito cuidado com isso, tanto, como eu disse, tanto pela exposição, né, deles, quanto para que eles não cresçam, né, nesse imediatismo e achar que tudo se consegue assim, né, que tudo é muito rápido. Não, tem que saber esperar, tem que saber pensar, tem que saber planejar, tem que saber fracassar, né? As crianças hoje não sabem fracassar. E o tédio, elas não conseguem lidar com o tédio. Não sabem lidar com o tédio. Que antigamente nós, né, que somos mais velhos, a gente lidava tranquilamente com o tédio, ia cortar um papel, ia ficar contando as estrelas, ia ficar fazendo coisas extremamente aleatórias, né? Exato. O TED é muito importante justamente para estimular a criatividade das crianças, né? E aí, famílias, por exemplo, que também não critico, porque também são atividades importantes, né? Mas assim, famílias que às vezes preenchem todos os horários da criança, de segunda a sexta. Sai da escola e tem aula disso, depois aula disso, depois aula disso, depois aula disso, ela chega em casa, janta e dorme. E o horário para a criança não fazer nada? Que é importante. É muito importante que ela tenha pelo menos uma horinha no dia para não fazer nada. Verdade. Mas não para não fazer nada de frente da televisão. Não. Para não fazer nada brincando, criando. Vai tentar brincar com um colega chama um coleguinha em casa para brincar com ele em casa. Sim. Se é uma rua segura, mora num local seguro, leva para brincar na rua, vai para uma pracinha, sabe? São coisas que a gente, lá em casa, a gente ainda tenta fazer, né? Que algumas vezes a gente consegue, justamente para tentar preservar essa infância um pouco mais raiz deles. Demais. Mexer na terra. Lá em casa. Lá em casa eu tenho uma tartaruga. Na verdade é um cágado, né? Tartaruga é cágado. Jabuti. Jabuti. Tatá. O nome dela é Tatá. Ela veio pequenininha, ela veio dentro de uma caixa de fósforo na época da pandemia. Um amigo meu me deu. Hoje ela é enorme, você quase não consegue pegar com a mão assim, de tão grande. Aí os meninos vão brincar com o Tatá e vão pro jardim, pra grama lá, uma parte que a grama tá queimada, aí faz a casinha de Tatá. As pedrinhas, aqui é a cama de Tatá, aqui é o quarto, e a pobre da Tatá anda pra um lado, anda pro outro, anda pro lado, anda pro outro. Só sobrevive porque é tartaruga, né? Porque se fosse um coelho, já ia morrer. Mas é uma brincadeira, aí daqui a pouco solta a Tatá, aí pega a comida pra Tatá, dá comida, bota um pouquinho de responsabilidade. Isso. Né? Olha, tem que dar o alface de Tatá, aí vai dar o alface de Tatá, a tomate, ou enfim. É muito interessante isso. Em Recife a gente jamais viveria isso. E você em São Paulo eu acho que também não conseguiria de jeito nenhum. Não conseguiria. Uma das minhas maiores satisfações hoje é conseguir justamente fornecer para os meus filhos a infância que eu não tive, sabe? Eu também. Essa liberdade, assim, que eles têm. A gente vai muito para Flores, porque tem nossa família lá, né? E lá tem sítio do avô de um lado, sítio do avô de outro, então eles têm muito contato com a natureza, de botar o pé no chão. Conrado, ele anda descalço na estrada de terra, cheia de pedra, às vezes vem, mamãe, pisei num espinho, furou aqui. Tá bom, vai lavar, esfrega com sabão e pronto. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, às vezes ele chega, mamãe, posso brincar de laminha? Pode, brincar de laminha é realmente brincar de lama mesmo, assim, lama dos pés da cabeça, sabe? Cabelo duro de lama, tá? Vai brincar de lama. Depois pega uma mangueira e... vitamina S, né? Eles precisam, vitamina S de sujeira, né? Eu pensei que era B, de bactéria. Também, essa é boa também. Então eu fico muito feliz, assim, quando eles conseguem, né, ter essa liberdade, assim, de viver essa infância bem mais tranquila, em contato com a natureza, que é tão importante, né? Não ficam só no celular, só na televisão, só
só dentro de 4 paredes, dentro de um muro, né? Crescendo ali com esse medo, né? De sair na rua e tal. Consigo ir na calçada, brincar com eles na calçada, levar pra pracinha. É muito bom. Demais. Pretende ir pro terceiro? Não. Não tenho condições psicológicas de ter um terceiro. Eu também não. Vamos ficar só nos 2 mesmo. Agora só ver eles crescerem, que já tá bom demais. Eu também. Parei no segundo e nem tem mais a possibilidade já. Lá em casa também não tem não. Mesmo nem que a gente queira, agora já era. Já tá tudo fechado. Pessoal, Karen, quando a TV chegou, todo mundo dizia que ia acabar com o rádio. Não acabou. E quando veio agora as redes sociais, todo mundo dizia YouTube que ia acabar com a TV. Não acabou. Será que a gente vai ter uma terceira onda, uma quarta onda? Qual é a tua leitura desse contexto aí? Eu acho que podem surgir novas tecnologias que podem realmente, né, ter essa nova conversa, né? Vir uma nova tecnologia e dizer agora vai acabar com a rede social, né? Porque o mundo está em constante evolução, né? Então, eu acredito que isso pode acontecer. Mas eu acho que não vai acabar com os veículos de comunicação mais antigos, não. Por quê? Porque existem variados perfis de consumo, sabe? Claro. Tem pessoas que não gostam de um consumo de conteúdo na rede social, tem pessoas que preferem o da televisão, que preferem do rádio, que preferem ali pegar do papel o jornal, sabe? A revista. Eu acho que o mundo é para todo mundo, sabe? Agora, o que é preciso? Que todos se atualizem, né? Que não tem como você tentar fazer algo da mesma forma que era feita há 50 anos atrás, que aí realmente o negócio acaba. Mas quando tudo é atualizado, né, quando os veículos conseguem aí seguir a sociedade, né, caminhar junto, né, e eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que não acaba não, nem rádio, nem TV, nem rede social, nem jornal impresso, nem revista, né. Eu, por exemplo, eu amo conteúdos longos, eu adoro assistir documentários, assim, de 1 hora, 1h30, 2 horas, vários episódios, eu gosto demais. Já não sou muito de consumir os conteúdos mais rápidos de rede social, né? Mas às vezes preciso consumir porque preciso me informar sobre determinado assunto de uma forma mais rápida, né? Uma forma assim mais resumida e depois eu vou e me aprofundo. Às vezes gosto de ouvir rádio porque o jeito de se comunicar no rádio, ele é bem mais íntimo, né? Parece que você tá ali com a pessoa do lado conversando, né? É muito legal o rádio. Gosto de ver uma revista porque naquela revista você consegue também ter um conteúdo mais aprofundado e você consegue segmentar. Não, eu quero ver sobre isso, então eu vou ver aquela revista, vou ler aquele jornal, sabe? Eu gosto de consumir, assim, tudo, né? Consome mesmo. A minha paixão, claro, é a televisão. Claro. Mas eu gosto de ver um pouquinho de tudo, porque acho que até me ajuda, né, a crescer profissionalmente, é muito bom. Agora, hoje nós vemos vários blogs, várias pessoas que são bem intencionadas, aqui a gente não vai criticar, a ideia não é criticar ninguém, mas nós vemos hoje várias pessoas que se auto-intitulam jornalista, eu sou isso, sou aquilo. Por um lado é bom que a gente está tendo aí uma expansão da informação, mas por outro a gente vê que carece de alguns elementos que o jornalismo precisa ter, a seriedade, a imparcialidade, né, como você faz de uma maneira muito brilhante. Como é que tu enxerga isso? A questão dessas pessoas que se intitulam enquanto jornalistas, mas não sendo... É muito delicado. Sim, claro. Antônio, é muito delicado, assim, porque, como eu disse, sem querer desmerecer ou desrespeitar os colegas, porque... E o trabalho que a pessoa está fazendo, aqui a gente não é direcionado, mas sim, são reflexões que a gente traz como professor para abrir a mente e pensar um pouco fora da caixa, né? Sim, exatamente. O trabalho dessas pessoas que atuam em blogs é muito importante porque ele é mais imediato, né? Às vezes você consegue, eles conseguem, né, pelo jeito que a informação é feita nos blogs, eles conseguem de uma forma muito rápida chegar com a notícia. Mas qual é o perigo? Que nessa ânsia por dar a notícia primeiro, não aconteça uma checagem de fatos minuciosa. O perigo está aí. O perigo não está no profissional que não é formado e está se intitulando o jornalista, o repórter. Esse não é o perigo, esse não é o problema, né? O problema é quando as pessoas se deixam levar, né, por essa rapidez, não, porque eu quero dar a notícia primeiro, porque eu quero, né, ser o primeiro a informar, porque eu quero postar logo. É quando os profissionais se deixam levar, né, por esse imediatismo e aí não ligam para
um órgão oficial, de uma fonte confiável para confirmar que aquilo realmente aconteceu. Não tenham cuidado de, foi uma violência, um caso de assassinato, não sei, mas não tenham cuidado de borrar a imagem para não expor aquela imagem, para não... Porque você tem que pensar, tem uma família que vai ver aquilo, sabe? Às vezes a família nem sabe que aconteceu aquilo com um parente, tá vendo ali a notícia no determinado veículo de comunicação, sabe? Então, são cuidados de ética que precisam acontecer, né? Então, acho que esse é o perigo. Por isso que a faculdade é importante. Sim. Porque na faculdade a gente vê, né, de uma forma muito aprofundada, muito minuciosa, normalmente justamente esses detalhes, sabe? Que às vezes não vale a pena você ser o primeiro a dar notícia, se depois você vai ter que se retratar e dizer, olha, o que eu disse tá errado, viu? E aí, como é que vai ficar a tua carreira, a tua credibilidade, a tua imagem enquanto profissional? Verdade. Não vale a pena, sabe? Sim. Então, às vezes, é preciso que a gente vá com calma, né? Que tenha esse cuidado, que tenha esse detalhamento, para que a gente consiga construir uma carreira firme, sólida, né? Que não seja ali questionada por ninguém, né? Para que você, enquanto profissional de formação, quando você vai falar uma coisa, a pessoa que consome diz, não, é verdade, porque se fulano tá dizendo, é porque realmente aconteceu, porque você consegue construir justamente essa imagem de credibilidade, né? Então, aí que mora o perigo, né? De quando as coisas não são feitas dessa forma. Já pensou em montar um curso? Já. Por quê? Porque você explica com uma leveza tão grande, Karen. Já, e você acredita que muitas pessoas me cobram, principalmente curso de oratória. Claro. Eu sou bem... a sua dicção é perfeita. Obrigada, muito obrigada. Perfeita. Muita gente me pede mesmo, né, esse tipo de curso. E é uma coisa que eu tô, né, amadurecendo a ideia, realmente alimentando a ideia, porque eu gosto, né, algo que eu gosto de falar. Eu falo com um prazer, assim, tão grande. E eu gostaria muito de transmitir esse conhecimento para outras pessoas, porque eu acho que quanto mais pessoas qualificadas na área, melhor para todo mundo. Todo mundo ganha, sabe? Tem profissional que pensa, não vou ensinar porque eu não vou, né, perder ali meu brilho, né? E eu penso o contrário, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. Quanto mais profissionais qualificados em determinada área, aquela área cresce, então a sociedade ganha, sabe? Todo mundo ganha. Demais. Então, eu acho que era algo que eu gostaria muito, assim, de passar, né, esse conhecimento. Eu acho que vale a pena. Comenta aqui, ó, quem quer que Karen faça um curso, uma imersão em jornalismo? Seria muito bacana, bom, Karen, porque vê, a quantidade de pessoas que hoje trabalham nas redes sociais, que trabalham com jornalismo, não o jornalismo, mas trazendo informações, né, e que queriam ter um pouco de conhecimento técnico. Eu mesmo queria fazer seu curso. Eu já tenho meu primeiro aluno. Já tenho o primeiro aluno. Mas é realmente uma ideia, né, amadurecer, se pensar. Eu tenho muita vontade, sim, né, e penso Até porque na região nós não temos curso de jornalismo aqui. Não temos curso superior de jornalismo, não tem aqui, só deve ter em Recife. Em Caruaru tem. Caruaru tem. Eu não sei se pode se fazer online. Porque às vezes... eu também não sei. Porque há algumas restrições, né? Tem algumas matérias que você tem que fazer oficinas, né? Então é muito ali da prática, de ir pra rua, ir pra estúdio e tudo. Eu acho que o online nem é interessante, porque você não conseguiria ter acesso ao conteúdo como todo. Pois é, você poderia montar um curso, imersão em jornalismo, iniciando o jornalismo no sertão com Karen Diniz. Olha aí, já tem uma futura carreira já. Olha aí, Gostei, hein? Gostei. Gostei. Com certeza, faz isso. Vou fazer. Monta e oferta. É, verdade. Já fizemos... Às vezes a gente fica pensando nesses projetos, né, e não faz com medo, né? Ai, será que vai dar certo? Será que vai ter gente interessada? Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou estruturar? Quando eu vou fazer uma coisa, eu gosto de fazer tudo muito bem feito, mas assim, sabe? Feito é melhor do que perfeito. Pois é, todo mundo me fala isso. Feito é melhor do que perfeito. Então, sei lá, nesse teu curso, tu colocaria um módulo aí de gravação, né? Teu pai pode fazer, um módulo de edição com o Juninho, um módulo de audiovisual, coisas simples que iriam ajudar bastante as pessoas. Porque hoje em dia todo mundo quer mexer nas redes sociais. É verdade. E não sabe como, por onde começar. É verdade. Aí vai dizer, por que não faz você, Guerra? Eu disse, não, porque eu já faço coisa demais. Não.
É você. É você. Karen, acho que já demos nosso tempo de conversa. Produção, quer fazer alguma pergunta para nossa jornalista? Não, eu acho que não. Karen, você quer... Estourou, né? Acho que a gente já estourou, né? Não. Você quer começar algum ponto, falar mais algo específico que não foi tratado? Se alguém quiser te contratar, você faz serviço freelance para... Ou, na verdade, não sei nem se chega a ser freelance, né? Mas se alguém quiser te contratar para escrever um livro, para fazer algo específico, você faz? Faço sim, né? Essa questão mais de livros, de produção de escrita, né? Eu não posso fazer nada em vídeo por questões de contrato. Sim, né? a sua imagem é atrelada à Globo. Isso, exatamente. Minha imagem é atrelada à empresa, né? Então não posso fazer nada de vídeo por contrato, mas o que for de roteiro, de produção, né? De texto, de assessoria pessoal, né? Isso aí eu posso fazer. E como é que te contrata? Aí pode me achar no Instagram, @Karen Diniz, Karen com C. Olha aí, gente, vai lá, cola nela que é sucesso e é Globo. Karen, mais uma coisa só, que eu adorei a sua dinâmica no ao vivo. Como é que você faria uma matéria para o Café com Guerra? Para falar em rede nacional do maior podcast do sertão de Pernambuco. Vamos lá. Hein, Tainara? Vamos lá. Estou em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, e encontrei um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido aqui na cidade por um advogado que é apaixonado também pela comunicação, pela conversa, pelo diálogo, e decidiu sair um pouquinho de dentro do escritório, abrir as portas do seu escritório para receber pessoas para conversar num podcast. Olha aí, ele saiu um pouco dos livros de direito, saiu das audiências, está enveredando por outras áreas da comunicação, recebendo pessoas para compartilhar suas histórias, para contar bons exemplos, para inspirar outras pessoas que possam aí almejar alguns outros pontos, sonhos, conquistas, e mostrar que é possível, assim como ele, que está aí andando de vento em popa com esse podcast. Já tô sabendo aí que são quase 70 episódios gravados, algo que começou de uma forma bem despretensiosa e que hoje tá ganhando a cidade, a comunicação da cidade, e fazendo aí que as pessoas se encantem por essa arte de se comunicar, de conversar, de saber ouvir, de saber contar, compartilhar. Então esse é o podcast Café com Guerra. Uau! A gente tem que aprender muito, viu, produção, para chegar nesse nível. É isso. Karen, eu adorei conversar contigo. Antônio, muito obrigada. Tua mão tá gelada, mulher. Tá um pouquinho. Adorei conversar com você. Traga suas palavras finais. Eu queria, assim, primeiro agradecer, né, por me receber, por abrir esse espaço para falar um pouquinho sobre essa área do jornalismo que eu gosto tanto, né, essa área do jornalismo, da comunicação, que é tão importante hoje, sabe? Eu acho que a comunicação hoje, ela não é só para quem está na área, né, ela é para todo mundo, né, saber se comunicar bem é importante para todo mundo, e o jornalismo bem feito, né, como ele é importante. Eu sou realmente muito realizada na minha área, porque dá para ver nos seus olhos. É assim, alguma coisa que alimenta a minha alma, sabe? Porque eu acho tão importante a gente ouvir as pessoas, né? Tem pessoas que pensam assim: para ser um bom jornalista, eu tenho que saber falar bem. E não é verdade. Para ser um bom jornalista, um bom repórter, você precisa saber ouvir bem. Primeiro a gente tem que ouvir o outro, para depois a gente se posicionar, falar alguma coisa, saber a hora de falar e tal. E tem muitas pessoas que têm essa necessidade, que precisam ser ouvidas, né? Precisam ter aí suas histórias contadas, né? Eu consigo ter contato, né? Consigo conhecer pessoas por meio da minha profissão das mais diversas áreas, né? Desde do morador da zona rural até um empresário, né, de grande sucesso que emprega aí muitas pessoas, né? E isso não só para minha profissão, mas para mim enquanto pessoa, ter acesso a essa diversidade, a conhecer inúmeras e diferentes formas de viver, isso me engrandece tanto, ajuda a gente a ter mais empatia com o próximo, a entender que o outro pode estar passando por
lutas assim muito complicadas, sabe? Que a gente tem que tentar amenizar a dor das pessoas, sabe? Faz com que a gente não seja tão extremo assim, dizer, não, eu só vou por esse lado, que é só por aqui, pronto, sabe? Não, você tem que pensar, tem tantas pessoas vivendo de diferentes formas nesse mundo, todo mundo tem espaço, todo mundo tá tentando fazer o seu melhor, né? Ninguém precisa derrubar ninguém para conseguir chegar lá em cima. Você pode ser um profissional, ter colegas da sua mesma área e ajudar, né? Você chega lá no topo, olha para baixo e puxa as pessoas com você, sabe? Então eu acho que o jornalismo, ele me proporciona tudo isso. Eu sou muito encantada com minha área. Todo mundo que pergunta, que fala, eu tenho vontade de fazer jornalismo, eu digo, faça, porque é muito bom mesmo. E se deixar eu fico falando mais 3 horas de jornalismo aqui, porque eu gosto bastante. Mas gente, é isso, obrigada, muito obrigada por abrir o espaço e me receber aqui. Eu me convidei, viu, gente? Não, eu que a convidei. Cara, eu adorei essa nossa conversa. E assim, é como eu sempre digo, eu aprendo muito nas conversas do Café com Guerra. A sua história é incrível. Seu pai, eu conheço ele. Não conheço seu marido, mas quero conhecer o maridão também. E que bom que você está aqui na nossa região, jornalista, e tem mudado a nossa história, tem levado notícias para Recife, para São Paulo, da beleza da nossa terra, e tirado um pouquinho os defeitos, que todo mundo tem esses defeitos. Você é incrível. Parabéns. Muito obrigada. Monta o curso que eu vou fazer. Tá bom. Gente, esse é o nosso Café com Guerra, com essa jornalista a nível nacional, né? Que honra tê-la aqui conosco. Tamo junto, é só o começo. Valeu. Tchau, gente.